Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo no Google Meet e também para quem vai ver gravado, a paz do Senhor Jesus. Vamos para o nosso Desperte com Jesus de hoje. E hoje o Senhor colocou alguns versículos no meu coração para compartilhar com vocês. Mas o que mais falou comigo foi sobre o tempo de Deus, o ritmo de Deus. Lá em Eclesiastes 3, 1, 8 diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na nossa caminhada com Deus, a gente aprende que em alguns momentos Ele nos convida a avançar. E em alguns momentos Ele nos chama a recuar. Será que você que está me ouvindo já passou por esses momentos de recuo? Momentos em que o Senhor pede que você volte para o seu quarto, que fique quietinha, em silêncio, em comunhão com Ele. Eu já passei por esse momento e nesse momento eu entendi que ali não havia um retrocesso. Ali havia um trabalhar profundo de Deus. Deus trabalha no nosso caráter. Deus trabalha no que a gente precisa melhorar nos nossos momentos de deserto, nos nossos momentos que aos olhos do mundo pode parecer de recuo. E hoje eu vejo que o ritmo de Deus é diferente do ritmo desse mundo. Ele nos convida a descansar nos pés dele quando a vida perde o rumo, quando as coisas estão muito tumultuadas. E ele renova a nossa fé nesses momentos. Deus nos ensina lá em Eclesiastes que há tempo de plantar e há tempo de colher, mas entre a plantação e a colheita há o tempo em que ele age, há o tempo em que as coisas não estão no nosso controle, né? O tempo do germinar da semente, o tempo em que ele fará a parte dele. Então, Deus nos convida a plantar. E a plantação, eu creio, gente, que está nessa fase de oração. Oração para que o Senhor nos dê discernimento sobre qual é a estação que nós estamos vivendo. Será que é uma estação de transbordar na vida das pessoas? Ou será que é uma estação de preparação? Onde o Senhor quer nos capacitar para que a gente possa entregar o nosso melhor. Eu penso que o Senhor também nos convida a ter constância. Seja no tempo de espera, seja no tempo de avançar, o Senhor nos convida a duas coisas, em qualquer tempo. Em qualquer tempo, Ele nos convida a dar graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em todo o tempo dai graças, e também em Tessalonicenses ele nos convida a orar sem cessar. Então, seja no deserto, seja no momento da conquista, no ápice, o Senhor nos convida a dar graças, a ser grato e a orar sem cessar. Por quê? Porque quando a gente faz essas duas coisas, a gente sente a presença de Deus em todas as estações. A gente tem a segurança e a certeza de que não estamos sós e que aquele tempo está sendo o tempo que Ele separou para nós. Mas se seja no período de vale, de deserto, ou no período de conquista, nós nos pegamos a murmurar, a duvidar, a enfraquecer esse tempo de comunhão com Deus, aí, gente, não existe tempo bom. Não existe tempo bom sem que a gente esteja na presença do Senhor. Eu lembro, gente, hoje pela manhã também lembrei da história de Isaac. A história de Isaac, ela fala muito sobre constância. O que acontecia com Isaac? Isaac começou a prosperar, começou a cavar poços. E os inimigos dele, os filisteus, começaram a tampar os poços que Isaac ia construindo. E ao invés de murmurar ou de entrar em confusão, o que é que Isaac fez? Ele se posicionou em um outro lugar e tornou a cavar. E onde ele cavava, ele prosperava. Então, o que é que eu aprendo com a história de Isaac?
quando você anda na presença do Senhor, para onde você for, a bênção do Senhor vai te acompanhar. E não importa que venham inimigos, e os inimigos do nosso tempo, gente, eu digo que são principalmente as batalhas da nossa mente. Naquele tempo eram inimigos reais, né? Os filisteus estavam acanalhando ali a vida de Isaac, digamos assim. E hoje o que nos atrapalha, o que nos impede realmente de avançar, são os nossos próprios pensamentos, são as nossas batalhas internas. Muitas vezes a gente está colocando sobre pessoas, né, sobre circunstâncias, a nossa dificuldade de avançar. Mas o que acontece, o que eu aprendi, é que muitas vezes o nosso maior inimigo está aqui, ó, dentro de nós. Porque são as palavras que a gente usa para nos limitar, de que não somos capazes, de que aquilo não é para a gente. Então, eu aprendi que para avançar, a primeira coisa que eu precisava fazer era trabalhar os meus próprios diálogos internos. Era aprender a me auto-encorajar, porque a minha força não vem do outro, não vem de ninguém desse mundo, não vem de circunstâncias. A minha força vem do Senhor. Então, é uma força que já está em mim. Então, eu só precisava acender o interruptor, ligar a luz que o Senhor já tinha colocado dentro de mim. Então, tempo de deserto é tempo de preparo. Caminhar sempre na presença do Senhor, agradecendo em todas as situações e orando sem cessar, para que o Senhor nos dê discernimento sobre o que fazer em cada estação da vida. E nesse período de deserto, gente, que eu atravessei, o Senhor me resgatou. Eu digo que eu vivi o Salmo 40, né? Eu vivi o que Davi escreveu lá no Salmo 40, que eu vivia no atoleiro, eu estava no período de dificuldade, no atoleiro de destruição, e o Senhor me resgatou de lá e colocou um novo cântico em minha boca. E foram tão profundas as experiências que eu tive com o Senhor no período de deserto, que hoje eu dou graças por aquele período, porque o Senhor plantou novos sonhos no meu coração. O Senhor me ensinou, me mostrou, me revelou tudo o que eu precisava melhorar. Então o Senhor me encorajou a buscar conhecimento, a caminhar com pessoas que estavam buscando a Ele. O Senhor me mostrou que Ele tinha algo novo para fazer na minha vida. E entre os sonhos que o Senhor colocou no meu coração, Ele colocou o sonho de escrever para que eu expandisse, né, para que eu colocasse no mundo, revelasse para as pessoas o que Ele me ensinou nesse período de escuridão, os aprendizados que eu tive. Então, nesse período, eu escrevi alguns e-books e, para a honra e glória do Senhor Jesus, o mais novo livro, né, que Ele me deu, o livro Comunicação e Gestão das Emoções, onde eu conto aqui tudo o que o Senhor me revelou que eu precisava melhorar, que eu precisava aperfeiçoar, tanto na área da comunicação, que eu descobri que tinha problemas sérios, quanto na minha gestão emocional, que também estava muito bagunçada as minhas emoções. Então, o Senhor me mostrou caminhos para que eu aprendesse a gerenciar as minhas emoções e aprendesse a me comunicar melhor com as pessoas que Ele colocava no meu caminho. Tanto as pessoas da família, quanto as pessoas em todos os ambientes sociais e profissionais. Então, é isso que eu compartilho no livro Comunicação e Gestão das Emoções, para a honra e glória do nosso Pai, né? O Senhor me encorajou a fazer isso. E eu não sou empreendedora, né? Eu sou servidora pública, mas quando o Senhor coloca um propósito no nosso coração, Ele nos dá força e capacidade para realizar. E assim tem sido, para a honra e glória dele. Na presença do Senhor, Ele aproveita todas as nossas dores, Ele aproveita tudo, Ele não desperdiça nada. Então, eu quero finalizar o nosso encontro de hoje, que a minha meta é ficar em torno de 10 minutos com vocês. Eu quero finalizar esse encontro com uma oração. Eu quero pedir ao Senhor que Ele nos dê discernimento sobre qual é a estação que nós estamos vivendo. Será que é uma estação de preparo, de aperfeiçoamento, de aprendizado na presença dEle? Ou será que o Senhor já nos convida